O núcleo do nosso planeta está completamente enlouquecido. Primeiro, parece mudar repentinamente o sentido de rotação, depois os cientistas descobrem estruturas misteriosas nas suas profundezas. E como se isso não bastasse, o nosso planeta está a arrefecer muito mais rapidamente do que se pensava. O que diabos está acontecendo sob nossos pés? Hoje, revelaremos as descobertas espetaculares do interior da Terra que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre o nosso planeta. Não deixem de assistir até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! Imaginem que acordam uma manhã e percebem que a Terra está girando ao contrário. Parece loucura? Bem, é exatamente isso que está acontecendo, só que não com toda a Terra, mas com seu núcleo. Comecemos com uma descoberta que está deixando até mesmo geofísicos experientes completamente perplexos. Abaixo de nós, existe um mundo misterioso sobre o qual ainda sabemos muito pouco. Estou falando do interior da Terra, da crosta terrestre, do manto terrestre e do núcleo terrestre. E quando digo mundo próprio, não estou exagerando. O núcleo terrestre é aproximadamente do tamanho de Plutão. Estamos falando, portanto, de um reino gigantesco e inexplorado nas profundezas. Você pode se perguntar por que o núcleo terrestre é tão inexplorado. Afinal, ele está perto de nós, faz parte do nosso planeta. É verdade, mas mesmo assim não conseguimos chegar lá e, portanto, só podemos explorá-lo indiretamente. O buraco mais profundo já perfurado foi o Poço Kola, na União Soviética, que começou em 1970 e atingiu a impressionante profundidade de 12.262 metros. É realmente uma conquista notável, mas infelizmente ainda muito distante do núcleo terrestre. Este começa a uma profundidade de 2.900 quilômetros. O Poço Kola teria que ser mais de 200 vezes mais profundo para alcançá-lo. Não é possível cavar até lá e explorá-lo diretamente, mas indiretamente isso é possível. E para isso, as ondas sísmicas, como as que são provocadas por terremotos, são de grande ajuda. Elas se movem através das diferentes camadas da Terra e, através da análise das ondas, os geofísicos podem tirar conclusões sobre a composição das diferentes camadas da Terra. Nos últimos anos, pesquisadores chineses realizaram uma investigação em grande escala dessas ondas sísmicas e chegaram a uma conclusão tão clara quanto assustadora. O núcleo da Terra parou de girar. O governo provavelmente já está pensando em introduzir um imposto para manter o núcleo da Terra girando. Como os pesquisadores chegaram a essa conclusão assustadora sobre o núcleo terrestre? Primeiro, trata-se do núcleo interno da Terra, que é composto de ferro sólido. Ao seu redor está o núcleo externo líquido. E após décadas de pesquisa sísmica, os geólogos chegaram à conclusão de que o núcleo interno da Terra oscila, ou seja, gira de uma maneira e depois de outra durante um determinado período. Os pesquisadores da Universidade de Pequim analisaram dados sísmicos das décadas de 1990 e 2000, provenientes de pares de terremotos. Os pares de terremotos também são chamados de duplicatas sísmicas, ou seja, dois terremotos que tiveram quase a mesma intensidade no mesmo local em momentos diferentes. Se a análise revelar que as ondas sísmicas dos dois terremotos são diferentes, então a causa deve estar mais profunda, muito mais profunda no interior da Terra. E os pesquisadores descobriram que, em duplos sísmicos entre 1995 e 2008, as ondas sísmicas divergiam consideravelmente entre si. No entanto, entre 2009 e 2020, houve uma grande correspondência entre os pares de terremotos. Isso significa que algo deve ter acontecido por volta de 2009. O núcleo interno da Terra parece estar girando em direção ao leste desde o início da década de 1970, e mais rápido do que a superfície da Terra. Por volta de 2009, a rotação parou e agora está invertendo sua direção. No geral, isso provavelmente indica um ritmo de movimento de cerca de 70 anos do núcleo da Terra, que os pesquisadores chamam de superrotação. Agora, é claro, surge a pergunta, isso é perigoso para nós? Pode ter alguns efeitos. O pesquisador envolvido, Xiaodong Song, diz que se o modelo de oscilação estiver correto, esperamos que o núcleo interno gire mais lentamente do que a superfície da Terra até meados da década de 2040. E tudo isso provavelmente afetará até mesmo a duração dos dias, ou seja, a duração do movimento de rotação do nosso planeta. Os dias na Terra ficarão 0,01 milissegundos mais curtos. Se o núcleo interno da Terra girar na direção oeste,
ele se moverá para o leste, a direção em que a Terra também gira, e então um dia ficará 0,12 milissegundos mais longo. Mas esses são efeitos mínimos, imperceptíveis para nós. Muito mais perceptível é o campo magnético terrestre, que funciona como um mecanismo de proteção contra a radiação energética do Sol e que é gerado por processos no núcleo da Terra. Será que a desaceleração do núcleo da Terra poderia comprometer o campo magnético e talvez até provocar uma inversão dos polos tão comentada ultimamente? Para responder a essa pergunta, precisamos distinguir entre o núcleo interno e o núcleo externo da Terra. Isso porque o campo magnético é formado por processos no núcleo externo líquido da Terra. O sismólogo John Vidal diz que algumas pessoas argumentam que a presença do núcleo interno dificulta a inversão do campo magnético. Sabe-se que o campo magnético muda de polaridade a cada poucos milhões de anos, mas isso não tem influência sobre esse movimento anual do núcleo interno. Em outras palavras, a existência do núcleo interno de ferro do nosso planeta estabiliza os polos magnéticos, mas seu movimento de rotação provavelmente não tem nada a ver com a inversão dos polos magnéticos norte e sul. Portanto, a parada do núcleo terrestre provavelmente não nos trará imediatamente uma inversão apocalíptica dos polos, mas esse ciclo de oscilação de 70 anos parece se referir também a outras camadas da Terra e, por sua vez, surge de uma interação entre processos magnéticos e a gravidade do manto terrestre. O trabalho de pesquisa afirma que essa periodicidade de 60 ou 70 anos parece indicar um sistema ressonante. Assim, nossas descobertas podem sugerir interações dinâmicas entre as camadas mais profundas e mais altas do sistema terrestre. Ainda não compreendemos completamente muitos dos processos relacionados ao núcleo terrestre que afetam todo o nosso planeta, mas este é o início de nossa jornada ao interior da Terra. Entre o núcleo e o manto terrestre existe uma estrutura misteriosa que revoluciona completamente nossa compreensão do planeta. Na fronteira entre o núcleo e o manto terrestre existe uma camada ainda desconhecida que é um antigo leito oceânico repleto de elevações gigantescas. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Alabama registrou perto do Polo Sul, com um novo método de análise, ondas sísmicas que migraram do interior da Terra a partir de terremotos do outro lado do planeta e foram finalmente captadas pelas estações de medição na Antártida. Os pesquisadores ficaram surpresos ao avaliar os resultados. O pesquisador Dr. Edward Guernero, que participou do estudo, afirma que, ao analisar milhares de registros sísmicos da Antártida, nosso método de imagem de alta resolução encontrou zonas finas e anormais de material no CMB em todos os locais que sondamos. CMB significa Core Mantle Boundary, ou seja, a fronteira entre o núcleo e o manto da Terra. O que poderia ser isso? Os pesquisadores tiveram uma ideia imediata. Trata-se provavelmente do fundo do oceano submerso que gradualmente cobriu toda a área entre o núcleo e o manto. Onde as placas tectônicas se encontram sob o oceano, formam-se enormes fossos oceânicos como o Fosso das Marianas. Quando essas placas se encontram, isso é chamado de subducção e ao longo de longos períodos da história da Terra, uma placa se desloca sob a outra. Na Fossa das Marianas, por exemplo, enormes quantidades de água são arrastadas para o interior da Terra, passando por um ciclo subterrâneo ainda relativamente desconhecido e sendo expelidas por vulcões submarinos em outro ponto do oceano. Todo esse processo também pode ter desempenhado um papel essencial na origem da vida, pois acredita-se que os primeiros organismos tenham surgido exatamente nesses vulcões submarinos. Agora parece que esses fundos marinhos afundados formaram, ao longo do tempo, uma camada própria no interior da Terra. Os cientistas chamam isso de ULVZ, que significa Ultra Low Velocity Zone, ou seja, áreas da fronteira entre o núcleo e o manto, nas quais as ondas sísmicas de repente passam a se mover de forma extremamente lenta. Até agora, acreditava-se que essas ULVZs ocorriam apenas em pequenas áreas pontuais, mas esses novos resultados de pesquisa indicam que toda a fronteira entre o núcleo e o manto está coberta por uma zona de velocidade ultra baixa devido ao afundamento do fundo do mar. A principal autora do estudo agora publicado, doutora Samantha Hansen, afirma que pesquisas sísmicas como a nossa fornecem a representação de alta resolução da estrutura interna do nosso planeta e constatamos que essa estrutura é muito mais complexa do que se pensava até agora. As regiões ULVZ são muito irregulares, pois, como mostram os dados, sua espessura varia entre 1 e 10 quilômetros. Portanto, encontramos anomalias entre o núcleo e o manto da Terra, que se formaram a partir do fundo do oceano afundado e formam gigantescas cadeias montanhosas no interior do planeta. E isso é importante para compreender o sistema
sistema geofísico global do nosso planeta. Essas montanhas no interior da Terra podem desempenhar um papel importante na forma como o calor do núcleo é liberado, e essa é, afinal, a parte do planeta que impulsiona o campo magnético. O campo magnético terrestre, por sua vez, é nosso protetor contra a radiação de partículas perigosas e energéticas do Sol. Assim, poderíamos correr perigo no futuro se ocorresse uma inversão dos polos, ou seja, se os polos magnéticos se invertessem e, com isso, o campo magnético terrestre ficasse completamente descontrolado por um longo período. Quanto melhor compreendermos o funcionamento do núcleo terrestre, mais certeza teremos em relação a esses cenários apocalípticos magnéticos. É claro que surge a questão de como poderíamos descobrir mais sobre isso agora. Os dados sísmicos são, naturalmente, apenas observações indiretas e cavar até lá seria muito difícil. Mas e se simplesmente ficássemos em frente a um vulcão e esperássemos que o material fosse expelido das zonas de velocidade ultra baixa? Não é brincadeira, o material do antigo fundo oceânico pode ser arrastado para plumas do manto ou pontos quentes, que então retornam à superfície por meio de erupções vulcânicas. Às vezes a ciência é muito simples. Ao analisar o material de certas erupções vulcânicas, poderíamos realmente obter informações sobre esse mundo misterioso sob nossos pés. Acho que a doutora Samantha Hansen expressou isso muito bem. Ainda há muito desconhecido sobre o mundo sob nossos pés e mesmo estruturas de pequena escala, como as ULVZs que registramos, podem desempenhar um papel importante no funcionamento do nosso planeta. Gostaria de saber qual desses lugares vocês mais gostariam de explorar completamente, se pudessem. O interior da Terra, o fundo do oceano ou um exoplaneta estranho? Escrevam suas respostas nos comentários para que possamos fazer uma votação representativa. Essas estruturas antigas do fundo do oceano submerso já são fascinantes o suficiente. Mas há algo ainda melhor. Ao estudar as ondas sísmicas, os sismólogos descobriram algo que muda completamente a compreensão que tínhamos até agora sobre o núcleo da Terra. Eles descobriram, e agora segurem-se, um núcleo terrestre totalmente novo. No total, a Terra é composta por 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas têm densidades diferentes e propriedades químicas e físicas distintas, que são influenciadas por processos geológicos como a tectônica de placas e o vulcanismo. Hoje estamos interessados principalmente no núcleo da Terra, a camada mais interna, composta por ferro e níquel e com uma temperatura agradável de cerca de 5.500 graus. Até agora, os geólogos acreditavam que o núcleo podia ser dividido em 2 áreas, o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Pelo menos era o que pensávamos até agora. Pesquisadores australianos descobriram algo diferente com base em medições sísmicas. Eles mediram a atividade sísmica em vários focos de terremotos em pontos opostos da Terra e descobriram que as ondas sísmicas que se movem pelo segmento mais interno da Terra, composto principalmente por minério de ferro e níquel, se comportavam de maneira um pouco diferente do que na camada acima. Mas como se obtém informações precisas a partir dessas ondas sísmicas? A palavra-chave é anisotropia. Basicamente, isso significa apenas que as propriedades de um material ou sistema são diferentes em diferentes direções. Um exemplo simples é a madeira. A madeira é anisotrópica, pois apresenta propriedades diferentes em diferentes direções. Por exemplo, ela é geralmente mais rígida e resistente nas direções longitudinais do que nas transversais. O mesmo ocorre no núcleo da Terra. Quando as ondas sísmicas atravessam o núcleo da Terra, elas se comportam de forma anisotrópica, pois as propriedades físicas do núcleo são diferentes em diferentes direções. Em particular, a velocidade com que as ondas sísmicas atravessam o núcleo depende da direção. Na madeira, a anisotropia depende da orientação das paredes celulares, enquanto no núcleo terrestre, a anisotropia é causada pela orientação dos cristais ou moléculas nos materiais do núcleo. Mas o princípio permanece o mesmo. Foram analisados cerca de 200 terremotos com magnitude superior a 6 na escala de Richter, concentrando-se principalmente em um terremoto de magnitude 7,9, que abalou o estado insular de Salomão, no Pacífico, em 2017. Este terremoto foi particularmente adequado para o estudo do núcleo terrestre, uma vez que as ondas de pressão geradas se propagaram por todo o corpo da Terra e foram posteriormente registradas em numerosas estações de medição no hemisfério norte oposto. Os pesquisadores escrevem que nossos resultados reforçam as evidências de um núcleo interno anisotrópico diferenciado e sua transição para uma camada externa, que pode ser um registro fossilizado de um evento global significativo no passado. Para pessoas comuns, ou seja, não geólogos, eles descobriram
descobriram um mini núcleo terrestre no núcleo da Terra, ou seja, um núcleo interno mais interno que é cercado pelo núcleo interno, que por sua vez é cercado pelo núcleo externo. É um pouco como as bonecas russas matroscas, nas quais sempre há uma boneca menor dentro da outra. Portanto, existe um pequeno núcleo separado, claramente separado do núcleo interno. Infelizmente, os termos são muito confusos, e acho que núcleo interno mais interno é uma descrição bastante idiota, mas infelizmente ainda não há um nome melhor. Se vocês tiverem alguma ideia para um nome mais adequado para o núcleo interno mais interno, por favor, escrevam nos comentários. De qualquer forma, os pesquisadores também conseguiram obter informações detalhadas sobre o núcleo interno mais interno a partir da análise dos dados sísmicos. Ele tem cerca de 650 quilômetros e é composto de ferro puro. Isso levanta novas questões. Se tanto o núcleo interno mais interno quanto o núcleo interno são compostos de ferro sólido, por que então se formaram duas estruturas separadas uma da outra? Isso precisa ser pesquisado mais a fundo, então continua emocionante. A pesquisa do núcleo terrestre é importante para entender mais sobre a formação e o desenvolvimento da Terra, bem como sobre o funcionamento do campo magnético do nosso planeta. O campo magnético terrestre é causado em grande parte por efeitos no núcleo terrestre, o que é chamado de geodínamo. Como já sabemos, o núcleo externo da Terra é líquido e os dois núcleos internos são sólidos. O movimento desses fluidos condutores de eletricidade ao redor dos núcleos internos cria o campo magnético, e o núcleo interno mais profundo agora descoberto também pode revolucionar nossa compreensão do campo magnético terrestre, o que por sua vez pode nos trazer informações importantes sobre a inversão dos polos magnéticos que ocorrerá em algum momento no futuro, o chamado salto polar. O trabalho de pesquisa afirma que, embora o campo geomagnético possa ter precedido o nascimento do núcleo interno, mudanças nas estruturas do núcleo interno podem indicar deslocamentos no campo geomagnético que podem ter influenciado profundamente o desenvolvimento da Terra e seu ecossistema. E o interior da Terra reserva ainda mais surpresas. Nas profundezas da Terra repousa um verdadeiro tesouro cósmico, um reservatório de hélio 3, um isótopo quase tão antigo quanto o próprio universo. O hélio 3 é conhecido em muitos filmes de ficção científica como um recurso cobiçado na Lua, mas agora os pesquisadores encontraram uma quantidade gigantesca dele no interior da nossa Terra. Cerca de 2 bilhões de toneladas desse isótopo primordial, o hélio 3, estão ligadas ao metal do núcleo da Terra. E essa é realmente uma descoberta surpreendente, pois o hélio é relativamente raro na Terra, embora seja o segundo elemento mais comum no cosmos. Isso porque o hélio é gerado em estrelas como o nosso Sol, onde é produzido por fusão nuclear quando o hidrogênio se funde com o hélio. Mas na Terra ele é relativamente raro e a razão para isso é óbvia: o hélio é extremamente volátil. Quando é liberado, ele sobe e não é retido pela gravidade da Terra. No entanto, as reservas terrestres de hélio podem se manter em cavidades subterrâneas. Já se sabia que havia uma certa quantidade de hélio nessas cavidades, pois afinal, o hélio é liberado por muitos vulcões, mas ninguém esperava que fossem 2 bilhões de toneladas. Agora surge a pergunta: como essa quantidade de hélio chegou lá? Os átomos do isótopo hélio 3 surgiram logo após o Big Bang. Esses isótopos são chamados de primordiais, ou seja, eles estavam lá desde o início. Isso significa que o hélio 3 não foi formado por processos no interior da Terra, mas que a Terra já o deve ter acumulado durante a sua formação. Há cerca de 5 bilhões de anos, a Terra se formou em um gigantesco disco protoplanetário, uma enorme acumulação de poeira, gás e pedras que ainda girava em torno do jovem Sol. Nesse disco protoplanetário, a Terra provavelmente acumulou enormes quantidades de hélio 3, que desde então permanecem adormecidas em seu interior. Até aqui, nada de misterioso, mas agora a coisa fica complicada, pois a Terra sofreu um grave acidente no passado. Ela colidiu com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. E nessa colisão, um grande pedaço da Terra se desprendeu, formando o que viria a ser a Lua. Nessa colisão planetária, que provavelmente ocorreu há cerca de 4 bilhões e meio de anos, todo o hélio armazenado dentro da Terra não deveria ter escapado? Afinal, a Terra ficou com um enorme buraco após a colisão. Como é que o enorme reservatório de hélio 3 no núcleo da Terra conseguiu sobreviver à colisão? A resposta foi encontrada por pesquisadores da Universidade do Novo México, que com a ajuda de experimentos de laboratório e modelos geofísicos descobriram que a reserva de hélio 3 deve estar localizada muito profundamente no núcleo da Terra, tão profundamente que ficou protegida da colisão com Theia. E a razão
explicação para essa localização profunda deve ser procurada nas condições da Terra, que na época ainda era muito jovem. Naquela época, nosso planeta era extremamente quente. A Terra estava coberta por enormes oceanos de lava sem nenhum sinal de vida. Naquela época, não apenas a superfície da Terra era diferente da atual, mas também sua atmosfera. Esta era significativamente mais rica em hélio, e o hélio da densa atmosfera primitiva da jovem Terra misturava-se constantemente com o oceano de lava, ou seja, com a rocha derretida. Quando o oceano de lava arrefecesse, uma grande quantidade de hélio permanecia ligada à rocha agora sólida, mas parte dele afundou ainda mais. Os pesquisadores da Universidade do Novo México descrevem assim: experimentos mostram que apenas uma pequena parte do hélio dissolvido no silicato fundido passou para os líquidos ricos em ferro, enquanto estes afundavam no oceano de magma, mas essa pequena quantidade foi suficiente para transportar quantidades substanciais de hélio 3 para o núcleo prototerrestre. E enquanto a maior parte do hélio preso na rocha foi lançada para o espaço pela colisão com Theia, a parte do hélio que afundou no núcleo da Terra permanece lá até hoje. Até aí tudo bem, mas os processos exatos entre o núcleo e o manto da Terra ainda são relativamente misteriosos. Por exemplo, ocorre uma troca de hélio entre o núcleo e o manto. Os pesquisadores acreditam que, além de fatores como a temperatura e a composição da fronteira entre o núcleo e o manto, isso depende principalmente do gradiente de concentração entre as duas camadas da Terra. Portanto, há uma troca constante de hélio entre o núcleo e o manto terrestre, e o hélio que é emitido pelos vulcões provavelmente tem origem no núcleo. A equipe de pesquisadores escreve que é um milagre da natureza e uma chave para a história da Terra que ainda existam quantidades significativas desse isótopo primordial no interior da Terra. A colisão com Theia e o hélio primordial resultante no núcleo da Terra são realmente ficção científica que se tornou realidade. Mas enquanto ainda nos maravilhamos com esses eventos cósmicos, pesquisadores suíços fizeram uma descoberta que é ainda mais importante para o nosso futuro. Eles descobriram que nosso planeta está esfriando rapidamente a partir de seu interior. E esse calor que flui do interior do planeta para o exterior é imensamente importante. Ele é a base para processos geológicos como a tectônica de placas e o vulcanismo e, acima de tudo, mantém o geodínamo do nosso campo magnético em funcionamento. No núcleo externo da Terra gira matéria condutora, principalmente metal derretido. E essa massa de metal derretido envolve o núcleo interno da Terra, que é composto de metal sólido. Isso gera uma corrente que produz o campo magnético terrestre. E esse campo magnético é autossustentável. Se ele não existisse, a Terra seria muito menos propícia à vida e hoje se assemelharia mais a Marte. Isso porque o geodínamo gera o campo magnético da Terra, que protege a superfície terrestre do bombardeio da radiação cósmica e do vento solar. Portanto, temos um grande interesse em que o calor continue a ser produzido no núcleo terrestre e penetre nas camadas externas. E uma equipe de pesquisadores da ETH Zurich, liderada pelo físico e geoquímico professor Motohiko Murakami, descobriu agora, de forma alarmante, que a Terra está esfriando muito mais rápido do que se pensava. Murakami afirma que nossos resultados podem nos abrir uma nova perspectiva sobre a evolução da dinâmica da Terra, pois indicam que, assim como os outros planetas rochosos, Mercúrio e Marte, a Terra está esfriando e se tornando inativa muito mais rapidamente do que se esperava. Mas vamos ver como a equipe de pesquisadores chegou a essa conclusão. O reservatório de calor no núcleo da Terra não é, naturalmente, inesgotável, pois, caso contrário, seria uma espécie de moto perpétuo. O calor penetra para o exterior e assim o núcleo da Terra arrefece gradualmente. A questão é apenas a rapidez com que isso acontece, e para isso é decisiva a chamada fronteira entre o núcleo e o manto. Aqui, os metais fundidos quentes do núcleo externo da Terra, principalmente ferro e níquel, encontram a rocha do manto terrestre, que é cerca de 1000 graus mais fria. É possível imaginar isso como a área em que a lava vulcânica quente flui para o mar frio, só que a fronteira entre o núcleo e o manto é naturalmente uma delimitação muito mais clara, sendo na verdade a maior fronteira térmica do nosso planeta. E é exatamente nessa fronteira que se determina quanta calor do interior da Terra pode penetrar para o exterior. Em outras palavras, para descobrir a rapidez com que a Terra esfria, é preciso descobrir quanto calor é interceptado na fronteira entre o núcleo e o manto. E para isso, a equipe de pesquisadores de Zurique pensou em algo muito inteligente. Eles examinaram mais detalhadamente o mineral predominante nessa região. No interior da Terra, há uma grande variedade de minerais curiosos que só podem se formar lá devido à imensa pressão. Um deles é a bridgemanita. Ela é encontrada basicamente apenas no manto terrestre e na superfície apenas em meteoritos que caíram na Terra em algum momento.
A bridmanita é o mineral dominante na fronteira entre o núcleo e o manto, e até agora era muito controverso o quão bem ela conduz o calor. Agora, o problema, como já vimos, é que não se pode simplesmente cavar até a fronteira entre o núcleo e o manto e examinar a bridmanita lá. Por isso, os pesquisadores fizeram o seguinte: eles simplesmente criaram cristais de bridmanita sob condições de laboratório, utilizando pressão e calor extremamente elevados. Colocaram um dos cristais em uma célula de diamante e o submeteram a uma pressão de 80 gigapascais. Com a ajuda de um laser, aqueceram a amostra de cristal a cerca de 2.200 graus. Basicamente, os pesquisadores recriaram as condições na fronteira entre o núcleo e o manto e, com um espectroscópio, registraram a radiação emitida pelo cristal. A partir disso, é possível determinar o calor, o fluxo de calor e o estado do cristal. É incrível que algo assim seja possível. E o resultado também foi totalmente incrível. A bridmanita conduz o calor 1,5 vezes melhor do que se pensava até agora. Isso significa que a fronteira entre o núcleo e o manto deixa passar muito mais calor do que se pensava até agora. O núcleo da Terra esfria muito mais rápido, portanto, não só o dínamo terrestre irá parar de funcionar mais cedo do que se calculava até agora, como também a tectônica de placas, a deriva dos continentes, a formação de montanhas e o vulcanismo irão cessar mais rapidamente do que se pensava. E com que rapidez, infelizmente, ainda não se sabe, porque esses processos geológicos ocorrem ao longo de períodos de tempo enormes e são muito difíceis de calcular. Além disso, a decomposição de elementos radioativos no núcleo da Terra e o movimento exato da chamada convecção do manto também desempenham um papel importante. Resumindo, a Terra está esfriando muito mais rápido do que se pensava, o núcleo está girando ao contrário, estruturas misteriosas atravessam o interior da Terra e o hélio antigo conta a história de uma colisão cósmica. Nosso planeta é realmente cheio de surpresas. Espero que agora todos vocês sejam verdadeiros especialistas no núcleo da Terra. É claro que vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas do interior da Terra aqui no canal. Então, se ainda não o fizeram, cliquem no botão de inscrição e não se esqueçam de dar um like para impulsionar o algoritmo do YouTube. E como o Natal está chegando, deem uma olhada na loja Astro. Para comprar camisetas legais do Astro Team e outras coisas galácticas, cliquem no canto inferior esquerdo. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.